Olá a todos, graça e paz, que alegria, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queridos, a história da fé cristã é marcada por homens e mulheres movidos por uma paixão ardente pelas almas, dedicando suas vidas à oração. Esses ganhadores de almas compreenderam que a verdadeira transformação espiritual não começa com estratégias humanas, mas com uma conexão profunda e constante com Deus. Eles nos deixaram um legado poderoso, a certeza de que a oração é a chave que abre os céus e traz o verdadeiro avivamento. A Bíblia nos ensina que a súplica, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E essa verdade foi vivida intensamente por aqueles que se dispuseram a interceder com fervor. Jesus, o maior exemplo de ganhadores de almas, iniciou seu ministério após 40 dias e 40 noites de jejum e oração. Ele nos mostrou que a intimidade com o Pai é o alicerce para uma vida de impacto espiritual. O apóstolo Paulo, outro incansável ganhador de almas, vivia uma vida de oração contínua, intercedendo pelas almas, pelos missionários e pela expansão do Evangelho. Suas cartas estão repletas de relatos de como a oração era o combustível do seu ministério. Ele sabia que sem a oração, qualquer obra missionária seria vazia e sem poder. O grande avivamento do dia de Pentecoste, que resultou na convenção de mais de 3.000 almas, foi precedido por 10 dias de intensa oração. Os discípulos estavam reunidos buscando a face de Deus e o resultado foi a descida do Espírito Santo com muito poder. Esse evento marcou o início de uma era de colheita espiritual sem precedentes, demonstrando que a oração coletiva é capaz de mover os céus e transformar nações. Ao longo da história, homens como Martin Lutero, John Knox e Jonathan Edwards foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus porque priorizaram a oração. Lutero, por exemplo, dedicava 3 horas diárias à intercessão e seu clamor foi usado por Deus para desencadear a reforma protestante. John Knox foi, por sua vez, passando noites inteiras em oração, clamando: "Dá-me a Escócia, senão eu morro." Deus respondeu, trazendo avivamento àquela nação. John orava 4 horas ininterruptas todos os dias, intercedendo pela salvação de seu povo. O impacto foi devastador. A Escócia foi tomada por uma poderosa reforma espiritual. Sua influência foi tão grande que Maria, a rainha dos escoceses, declarou temer mais as orações de John do que todo o exército da Europa. A história de John nos ensina que uma oração persistente e apaixonada pode mover o coração de Deus e mudar o curso da história. Seu exemplo nos desafia a orar com ousadia, acreditando que através da intercessão, Deus ainda pode transformar nações e reacender o fogo do avivamento. Jonathan Edwards, um dos líderes do grande avivamento que ocorreu nos Estados Unidos, passava noites inteiras em oração antes de pregar seus sermões que tocavam os corações e transformavam as vidas. Ele compreendia que a verdadeira unção para ganhar as almas vinha da intimidade profunda com Deus que se adquiria através da oração. Suas orações preparavam o caminho para que o Espírito Santo agisse com muito poder e graça. Outro grande avivalista, Charles Finney, era conhecido por suas orações fervorosas. Ele intercedeu até que comunidades inteiras fossem impactadas pela presença de Deus. Finney acreditava que a oração era uma chave para abrir os céus e trazer verdades sobre o pecado aos corações suportados. Sua vida nos ensina que a persistência na intercessão pode romper barreiras e gerar colheitas espirituais sem precedentes. David Brainerd, missionário entre os indígenas norte-americanos,
também viveu essa verdade. Passava noites clamando pela salvação dos povos que serviriam, mesmo enfrentando doenças e privações. Ele não desistiu, perseverou em intercessão e Deus respondeu com milagres e transformação de vidas. Seu exemplo nos inspira a orar com compaixão, clamando pelas almas perdidas. Esses homens nos mostram que a oração não é apenas um dever, é um privilégio. É por meio dela que nos conectamos ao coração de Deus e participamos de sua obra redentora. A oração tem um propósito divino de resgatar vidas e transformar nações, além de nos aproximar mais de Deus e de nos abençoar poderosamente em todas as áreas da nossa vida. Mas a vida de oração nem sempre é fácil. Muitos desses ganhadores de almas que citamos enfrentaram lutas internas e externas. Eles precisaram vencer a preguiça, a distração e a oposição espiritual. No entanto, eles perseveraram, pois entenderam que a oração era a chave para o verdadeiro sucesso espiritual. Seu legado é um testemunho de disciplina, de fé e persistência na oração. Em outubro de 1904, um jovem galês de apenas 26 anos, Evan Roberts, começou a buscar a Deus com uma intensidade fora do comum. Ele desenvolveu uma paixão profunda pelo Espírito Santo e decidiu se dedicar à oração e ao jejum. E durante 3 dias, esse jovem não comeu nem bebeu água, buscando a face de Deus com muito fervor. Quando este jovem saiu para pregar, sua mensagem era simples, mas tinha tanto poder, tinha tanta graça, que seus ouvintes foram levados ao arrependimento e à rendição total ao amor de Cristo. Em apenas 3 meses, um avivamento varreu o país de Gales. As discotecas, os prostíbulos e os bares fecharam as suas portas, pois as pessoas estavam sendo transformadas pelo poder de Deus. As fábricas de vinho entraram em falência, pois os bêbados foram entregues a Cristo. O avivamento foi tão impactante que mudou completamente a atmosfera espiritual e moral daquela nação. Richard Baxter, um dos grandes puritanos do século XVII, era conhecido por sua devoção incansável à oração. Ele disse que manchou as paredes de seu gabinete com o hábito da intercessão, a imagem vivida de um homem que buscava a Deus com intensidade. Richard passava horas clamando por avivamento e pela salvação das almas. Em suas orações, ele clamava com muito fervor, e essas orações não foram em vão. Deus o usou poderosamente para espalhar uma onda de salvação por toda a Inglaterra. Richard compreendeu que a oração não era apenas um ritual, mas uma conversa íntima com o Pai. Em seu livro O Pastor Reformado, ele escreveu que a oração é o meio pelo qual o líder espiritual se conecta à fonte divina de poder e sabedoria. Sua vida nos ensina que a intercessão persistente e fervorosa pode trazer transformação não apenas individual, mas coletiva. Outro grande nome da história cristã, John Wesley, fundador do movimento metodista, era um homem de profunda comunhão com Deus através da oração. Ele frequentemente mencionava as noites inteiras que passava em comunhão com Deus. Wesley e seus cooperadores foram capacitados pelo Espírito Santo para resgatar a Inglaterra do paganismo e do declínio moral do século XVIII. Eles pregavam nas praças, nas minas de carvão, onde quer que houvesse almas necessitadas do Evangelho. Wesley acreditava que a oração era o segredo do verdadeiro sucesso espiritual. Ele chegou a declarar o seguinte, abre aspas, Deus nada faz a não ser em resposta à oração, fecha aspas. Sua vida nos mostra que a oração não é apenas um ato de devoção pessoal, mas uma ferramenta poderosa para o avanço do reino de Deus. Através de suas intercessões e pregações, milhares de vidas foram salvas e transformadas, e um poderoso avivamento varreu a Inglaterra. Jonathan Edwards, um dos líderes do grande avivamento da América do século XVIII, também foi um homem de oração fervorosa.
Na noite anterior ao seu famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, Edwards e um grupo de crentes passaram horas clamando por um motor sobrenatural de Deus, e o Senhor respondeu. O sermão de Edwards impactou profundamente os ouvintes, trazendo conclusões de pecado e desencadeando um poderoso avivamento na Nova Inglaterra. Ele entendeu que a oração era o meio pelo qual o coração humano se alinhava com o coração de Deus. Em seus escritos, Edwards descreveu a intercessão como, abre aspas, a respiração da alma, fecha aspas. Sua vida nos inspira a buscar a face de Deus com fervor, acreditando que Ele ainda pode usar nossas orações para transformar vidas, nações e histórias. O reverendo William Bramwell, um dos líderes do movimento metodista primitivo, era conhecido por sua vida intensa de oração. Ele orava 6 horas por dia, mesmo quando enfrentava dificuldades para começar. Bramwell entendeu que a oração era uma batalha espiritual e por isso perseverava até sentir a presença de Deus. Quando William pregava, as trevas espirituais se dissipavam e chuvas de avivamento caíam sobre as pessoas. Certa vez, alguém questionou como William conseguia dizer palavras tão profundas e cheias de unção. E a resposta foi impactante, abre aspas. É porque ele vive tão perto do trono de Deus que o Senhor lhe conta os seus segredos e depois ele os conta para nós, fecha aspas. William nos ensina que a proximidade com Deus, a colheita através da oração, é a chave para uma vida de impacto espiritual. Outro exemplo poderoso é George Muller, um homem de fé extraordinária, conhecido por sua vida de oração e total dependência de Deus. Ele fundou orfanatos na Inglaterra e sustentou milhares de crianças sem nunca pedir dinheiro a ninguém. Miller confiava em Deus para suprir todas as suas necessidades e suas orações eram marcadas por uma fé inabalável. Em uma ocasião, Miller estava em seu quarto de oração quando sua empregada bateu à porta com um recado inusitado. Abre aspas. Senhor Miller, a rainha da Inglaterra está na sala e deseja falar com o Senhor. Fecha aspas. Sem hesitar, Miller respondeu, abre aspas, diga à senhora rainha que neste momento não posso atendê-la, pois estou falando com o rei dos reis, fecha aspas. Longe de se ofender, a rainha ficou tão impressionada com a devoção de Miller. Mais tarde ela disse, abre aspas, um homem de joelhos vale mais que um exército inteiro, fecha aspas. Essa frase resume o impacto de uma vida dedicada à oração. Miller nos ensina que a comunhão com Deus deve ser prioridade acima de qualquer coisa. Agora, imagine se hoje houvesse cristãos em cada igreja, em cada grupo de crentes, que se dedicassem metade de cada noite de sábado à oração. Estaríamos vivendo um avivamento sem precedentes na história recente do cristianismo. A oração tem o poder de mudar o curso da história, trazer avivamento e resgatar nações. A vida desses homens nos desafia a priorizar a comunhão com Deus. Eles nos mostram que orar não é apenas um dever, mas é um privilégio. É através da intercessão que nos conectamos com o coração do Pai e participamos da sua obra redentora. A história da igreja nos ensina que a oração é a ferramenta mais poderosa para a transformação espiritual. Homens como Baxter, Wesley, Edward e Bramwell provaram que a intercessão fervorosa e persistente pode abrir os céus, despertar nações e resgatar almas. Jesus nos ensinou a orar em segredo, onde o Pai nos vê e nos recompensa. É desse lugar de comunhão que somos fortalecidos, guiados e cheios do poder do Espírito Santo. O lugar secreto da oração é onde nascem os grandes avivamentos e onde as estratégias divinas são reveladas. Hoje, mais do que nunca, precisamos de ganhadores de almas que orem, pessoas dispostas a gastar tempo em intercessão, clamando por avivamento, pela salvação dos perdidos e pela transformação de suas comunidades. A oração é a arma mais poderosa contra as trevas.
Ela abre portas, quebra cadeias e traz libertação. Que possamos, queridos, seguir o exemplo desses heróis da fé, dedicando-nos à oração com fervor e persistência. Que nossas vidas sejam marcadas por uma paixão ardente pelas almas e por uma comunhão profunda com Deus. Que através de nossas orações possamos ver o poder de Deus se manifestar, trazendo salvação, trazendo cura e transformação a este mundo. A oração, queridos, é a chave e cabe a nós usá-la com ousadia, fé e amor para a glória de Deus e o avanço do seu reino. Queridos, se esse vídeo abençoou sua vida, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal, o canal Caminhos na Oração. Aqui na descrição nós deixamos materiais disponíveis que podem ajudar você a se aproximar ainda mais de Deus. Temos o Viver com Deus, que é um guia prático para transformar a sua vida, e o link para você acessar esse conteúdo está na descrição. Temos a Verdadeira Guerra Espiritual, você pode descobrir como vencer cada batalha. O link também está na descrição. Temos 24 orações para fortalecer o seu casamento. Se o seu casamento precisa de mais união, compreensão e amor, acesse o link que está na descrição. Temos Vencendo a Ansiedade através da oração. Se a ansiedade está tentando roubar a sua paz, acesse o link e receba a resposta do Senhor. Queridos, acessando os links na descrição e no comentário fixado, você traz bênção para a sua vida, para a sua casa e abençoa este canal a crescer cada dia mais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.